Aprender a se conduzir é o grande segredo para termos convicção de chegar ao final da caminhada. Nós somos uma geração que tem muita dificuldade em persistir. E às vezes essas dificuldades são encontradas justamente porque não paramos para pensar ao longo da caminhada em qual deve ser a nossa atitude para que nós não caminhemos somente um trecho da caminhada, mas para que cheguemos ao final convictos da vitória. A caminhada cristã também é assim. Precisamos ser disciplinados e nos disciplinar ao longo da jornada, entendendo que estamos trilhando uma caminhada para o céu. Enquanto estamos na terra, estamos trilhando uma caminhada para o céu. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical, estudando o segundo trimestre de 2024. Estamos estudando nesse segundo trimestre sobre a carreira que nos está proposta, com uma revista comentada pelo pastor Osiel Gomes. Nós temos aqui diversos ensinamentos práticos para a nossa vida cotidiana. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre como se conduzir na caminhada. Lição de número 4, do dia 28 de abril de 2024, como se conduzir na caminhada. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4 e versículo 5. Nós vamos tratar sobre este remir o tempo aqui durante a aula de hoje. Vamos compreender o que é isto. Verdade prática da nossa lição 4 nos diz o seguinte: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Prudência e sabedoria. Sabedoria é condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. E prudência é o cuidado que nós precisamos ter durante toda a nossa vida para nos conduzirmos em tudo de forma a não produzirmos males, de forma a não provocarmos situações onde nós sofreremos grandes adversidades. Na nossa leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 15, 16 e 17. É a nossa leitura bíblica em classe. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Esse breve texto da leitura bíblica em classe tem algumas implicações muito relevantes para a nossa vida. A primeira delas é que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e está deixando claro que o Senhor nos ensina não só como não fazer, mas nos ensina também como fazer. São duas coisas distintas, é claro. Uma coisa é eu chegar para você e falar, não faça isso. Outra coisa é eu chegar para você e dizer, olha, você não pode fazer isso, mas eu quero te ensinar como fazer. E Paulo faz isso aqui com a igreja de Éfeso, e claro, com todos nós, porque o texto da palavra de Deus tem validade para a nossa vida. Vede prudentemente como andais. Ou seja, Paulo chama atenção e diz, faça uma análise, observa como é que vocês estão andando. Aí ele diz, olha, não andem como nécios. O que são nécios? São loucos. São pessoas que não entendem as coisas, não sabem o que estão fazendo. Não andem como nécios, mas andem como sábios. Então Paulo faz três coisas aqui nesse versículo de número 15. Ele nos desperta a atenção para fazer uma avaliação da forma como estamos conduzindo a nossa vida. Em segundo lugar, ele fala o que não devemos fazer. E em terceiro lugar, ele explica o que devemos fazer. Então, na lição de hoje, essa é a plataforma do que nós vamos aprender. Como se conduzir na caminhada, como devemos nos conduzir na caminhada. Então, nós temos uma plataforma.
E nessa plataforma, a primeira coisa é observar o que nós estamos fazendo. Fazer uma avaliação das nossas atitudes, do nosso comportamento. Segundo, saber o que não podemos fazer. Isso é muito importante. E terceiro, além de saber o que não podemos fazer, saber o que realmente podemos fazer. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista, o nosso escritor, né, nos diz que na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Perceba algo importante para a nossa vida aqui. Perceba algo muito importante para a nossa vida. E é essa introdução que o pastor Osiel nos propõe aqui. Onde é que nós desenvolvemos a jornada da vida cristã? Aqui na Terra, aqui e agora. A jornada da vida cristã não é uma jornada na eternidade. Ela leva, ela propõe a eternidade. Ela resulta na eternidade. Mas a jornada cristã é aqui e agora. E aí o pastor Osiel nos escreveu que na jornada da vida cristã, aqui e agora, o Pai Celestial, eu quero que você entenda o seguinte, se o Pai é celestial, os padrões de conduta que ele estabelece para a vida eterna são padrões de conduta celestiais. Na oração sacerdotal, na oração sacerdotal é João 17, na oração do Pai Nosso, Jesus estabelece isso, ele faz oração e diz assim, Pai Nosso, o Pai é nosso, mas ele deixa claro que está no céu. Se o nosso Pai está no céu, isso quer dizer que nós devemos viver aqui na terra com princípios desta paternidade celestial que ele nos propõe. E aí o pastor Osiel continua, ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Qual deve ser a nossa conduta? Ele sinaliza, por exemplo, quando você pega uma estrada e vai fazer uma viagem, você tem sinais, tem placas de sinalização ao longo da viagem. E de repente você tem uma placa, por exemplo, de curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, declive acentuado, aclive acentuado, depressão na pista. Tem várias placas que são placas de alerta. Proibido ultrapassar. Ou seja, tem outras placas, né, que falam, por exemplo, trecho com grande índice de acidente. Ou seja, são placas de sinalização que estão nos alertando para que, através daquele alerta, nós assumamos uma conduta. Por exemplo, quando você está viajando e você vê uma placa lá assim, trecho com grande índice de acidente, aí é para você falar, puxa vida, eu vou ser mais um que vou me acidentar. Não, a placa está, na verdade, te falando do que acontece com muita frequência naquele trecho da estrada, para que você tenha uma conduta que se oponha a essa atitude que vai produzir o acidente, a fim de que você não se acidente. Quando tem uma placa lá, curva acentuada à esquerda, é para você acelerar mais? Não. Aliás, a placa não está nem te falando se você acelera mais, se você acelera menos, mas você precisa entender que a placa está te dando um alerta. A conduta de Deus, os padrões celestiais que Deus nos propõe, eles são uma sinalização de Deus para que nós saibamos como nos conduzir ao longo do caminho para o céu, para nós não nos perdermos no caminho e alcançarmos o objetivo que nós esperamos. Primeiro ponto da nossa lição, nosso escritor vai falar sobre o padrão de conduta na jornada cristã. Padrão de conduta na jornada cristã. Primeiro parágrafo, Jesus como nosso padrão de conduta. Esse primeiro parágrafo aqui é assim uma síntese de como devemos viver na terra. Jesus é o nosso padrão de conduta. Eu escrevi aqui que na encarnação de Jesus, o próprio Deus expressa o modelo de humanidade. Mas, pastor, como que Deus expressa o modelo de humanidade se ele está se humanizando agora? Simples. Quando Deus criou Adão e Eva no Éden, o Senhor disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O padrão de humanidade estava em Adão. O padrão de humanidade, o modelo de humanidade estava em Adão. E é por isso que o apóstolo Paulo chama Jesus de segundo Adão. Então Jesus é o nosso padrão de conduta. É o nosso padrão de conduta. Quando eu cito isso, eu sempre lembro de um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. Então Jesus é o nosso padrão de conduta. A encarnação de Cristo
foi justamente para isso, para nos dar um padrão a seguir. Então, quando algumas pessoas me perguntam o que eu faço nessa situação, a minha resposta é: faça o que Jesus faria. Faça o que Jesus faria. Agora, como eu sei o que Jesus faria? Me relacionando com ele, tendo um princípio alicerçado na palavra de Deus. E aí eu vou conseguir, então, me conduzir conforme a vontade de Deus. No finalzinho desse parágrafo aí, o pastor Osiel escreve justamente isso que eu falei aqui, ó. Ele, Jesus, é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. É o nosso modelo, o nosso padrão. E nós devemos andar ao lado de Jesus. Por exemplo, em Mateus, quando Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Era uma peça, não é uma peça que no interior, né, na roça, no interior até hoje, coloca-se no pescoço de um boi, mas para que outro boi esteja atrelado a ele. Jesus está falando: tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo não é algo pesado, não é algo difícil, não é algo escravizante. Tomar o jugo é um convite de Jesus para andar ao seu lado, para aprender com ele. Então, o principal exemplo de Jesus é a sua intensa submissão à vontade do Pai. Qual é o principal exemplo de Jesus para a nossa vida? A sua intensa submissão à vontade do Pai. Foi o exemplo que ele nos deixou, principalmente nos relatos que os evangelistas fazem de Jesus no Getsemane, quando ele ora ao Pai e diz assim: se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso modelo de vida. Segundo parágrafo do primeiro ponto: fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. No meio desse parágrafo, como você sabe, eu não leio, né, o texto todo da lição, até porque eu ensino isso. O professor não pode ler, ficar lendo a lição em classe, ele tem que marcar os pontos que ele acha fundamentais, e é isso que nós fazemos aqui, até porque o nosso objetivo aqui na Academia de Pregadores é ministrar a lição ao coração das pessoas, mas também fornecer subsídios para os professores de escola bíblica dominical. A propósito, você sabe que nesse trimestre agora nós não estamos usando a projeção da lição, estamos fazendo algo que a gente fazia lá no início, há quase 9 anos atrás, e também fazemos isso para mostrar ao professor de escola dominical que é possível, mesmo sem ter um monitor lá para projetar a sua lição, é possível ministrar uma aula de excelência direcionando os alunos, com a lição em mãos, enfim, é o que nós estamos fazendo aqui. Então, no meio desse parágrafo aí, do segundo parágrafo do primeiro ponto, fazendo a vontade de Deus, o pastor Osiel escreve assim, ó: aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isto é possível quando buscamos o auxílio divino. Deus nunca vai pedir de nós aquilo que nós não podemos lhe oferecer. Nunca. Por que que Deus propõe alguns padrões de conduta? Porque esses padrões de conduta são padrões divinos, que o próprio Deus, ao criar o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, disponibilizou essa condição. Deus sempre nos dá o auxílio, ele nos oferece primeiro aquilo que nós precisamos e depois ele pede de nós aquilo que nós temos condição de oferecer a ele. Então, por mais difícil, às vezes, que uma pessoa acha, é difícil cumprir a vontade de Deus. Ah, meu Deus, isso é impossível para o ser humano. É possível, porque o próprio Deus nos capacita para isso. Quando a vontade de Deus é o centro da nossa vontade, não é mais a nossa vontade, mas a vontade dele. Qual é o segredo para que nós conduzamos a nossa vida dentro dos padrões divinos? Dentro dos princípios cristãos para a nossa vida, fazer com que a nossa vontade esteja submissa à vontade de Deus. E fazer com que a vontade de Deus se aplique na nossa vida. Aí as coisas se tornam fáceis, a gente caminha numa jornada de leveza e o evangelho se torna prático na nossa vida. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui
para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Uma vida cristã bem-sucedida. Todos querem ter uma vida bem-sucedida. Todos querem ter uma vida bem-sucedida. Uma coisa que nós precisamos entender como seres humanos é que uma vida bem-sucedida não é fruto do acaso. Uma vida bem-sucedida é fruto de renúncia, de disciplina, de esforço. Tem gente que fala, você deu muita sorte. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase, um filósofo, pensador, muito bom, Mário Sérgio Cortella. Aliás, esse não é o Mário Sérgio Cortella, não. A frase que eu lembrei que é do Leandro Carnal. Leandro Carnal, vontade que aquele homem se converta. Aceite Jesus e reconheça Jesus como Salvador da sua vida. É o único problema dele. Mas é um homem muito inteligente. O Leandro Carnal, ele fala o seguinte, que jeito e sorte são expressões que todo vagabundo se utiliza para falar do esforço alheio. É uma frase assim contundente, mas muito importante. Olha, vou repetir. Jeito e sorte são expressões que todo vagabundo se utiliza para falar do esforço alheio. Tem gente que fala assim, você tem muita sorte, você leva jeito para esse tipo de coisa. Não, jeito não, sorte não, é esforço. Dependência de Deus, renúncia, disciplina. As pessoas que veem os nossos resultados, não veem o nosso esforço para alcançar aquele resultado. Então nós precisamos entender que é possível viver uma vida cristã bem-sucedida, mas uma vida cristã bem-sucedida não é fruto do acaso, é fruto de comunhão com Deus, de dependência de Deus, de renúncia, de disciplina, de entrega, é fruto disto. E aí o nosso escritor ele diz o seguinte, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Nós precisamos possuir um padrão. O que é um padrão? Padrão é um modelo
que a gente segue, é um padrão de vida, um modelo de vida que a gente segue e que nos leva a uma vida cristã bem-sucedida. Meus queridos, nada na vida se resolve com uma varinha mágica. Nada se resolve com uma varinha mágica, que as coisas passam a acontecer. A nossa vida é um resultado. E o resultado que nós alcançamos, ele é uma repetição de padrão, do padrão que nós resolvemos assumir. Então, nada na vida acontece da noite para o dia. Em João capítulo 10, Evangelho escrito por João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é o padrão de vida que Jesus tem para nós. Uma vida abundante. Agora, como viver esta vida abundante? Para viver uma vida abundante, nós precisamos nos disciplinar num padrão de vida espiritual que nos leve a conquistar a abundância para a qual Jesus nos chamou. Segundo ponto da nossa lição: fazendo a jornada com prudência e sabedoria. Primeiro parágrafo: o que é prudência? O que é prudência? Em Efésios 5, nós podemos dividi-lo em 3 partes, nos propõe aqui o pastor Osiel. Primeira parte, a caminhada do cristão em amor. Segunda parte, uma caminhada sábia. E terceira parte, uma caminhada cheia do Espírito Santo. O que é prudência? A prudência, como virtude, é a arte, é a virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. O que é agir com prudência? É saber o seguinte, eu posso fazer isso aqui? Posso. Se eu fizer, quer dizer que vai dar algo errado? Pode ser que sim e pode ser que não. Aí eu sempre digo o seguinte: o que a gente faz? A gente paga para ver. Por exemplo, você está dirigindo uma estrada. Eu gosto de usar esse exemplo, né? Porque isso são exemplos de limites. Você está dirigindo uma estrada, de repente você encontra uma placa lá, curva acentuada à esquerda. Aí, daí a pouco, você vê outra placa, diminua a velocidade para 60 km por hora. Você pode fazer aquela curva a 100 km por hora? Pode. Você é livre, está no país livre, o carro é seu. Pode. Você pode conseguir fazer aquela curva a 60 km por hora? Pode ser que você faça. Agora, o risco que você vai correr é muito grande. E pode dar certo hoje, pode dar certo amanhã, pode dar certo depois. Aí, de repente, o camarada, não, eu já fiz essa curva aqui várias vezes a 100 por hora, eu vou fazer a 100 por hora de novo. Só que naquele dia tem um óleo derramado na pista. Mas o óleo que foi derramado já não é culpa minha, é responsabilidade de outro. Ok, mas se você tivesse feito a curva 60, você ia passar na poça de óleo, talvez o carro ia dar uma deslizada, mas você ia conseguir assumir novamente a direção do veículo e ir embora. Ao passo que se você fizer a 100 por hora, você vai perder o controle e vai se acidentar. Então, a prudência é isto. Eu posso chegar nesse limite, mas para que eu vou nesse limite se eu posso agir com prudência e passar seguro por esse momento? Então, a nossa vida, toda a nossa vida, mas principalmente a vida cristã, ela tem que ser conduzida com prudência e com sabedoria. É a forma mais sábia, é o jeito mais sábio, mais inteligente de fazer. É esse jeito mesmo. Então, a nossa jornada cristã tem que ser com prudência e sabedoria. Segundo parágrafo do terceiro ponto: não andeis como nécios. Pastor Osiel nos escreve que não devemos andar como nécios. Eu já falei aqui no início, quando fiz a leitura bíblica em classe, o que é nécio, cujo adjetivo, né, o pastor descreve pra gente isso aqui, asofos, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, embotado. Mas nós devemos andar como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso, sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. O salmista, no Salmo 119, eu vou fazer questão de ler esse texto aqui, Salmo 119,
Tem um texto que me chama atenção, sabe? Esse texto me encanta pela, pela forma como o salmista escreve. Salmo 119, versículos 97 ao 106, diz assim: Quanto amo a tua lei, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos, olha só isso aqui, os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Porque aqueles, ou seja, os inimigos, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, e por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmarei o juramento de guardar os teus retos juízos. Como é que nós podemos conduzir a nossa vida? Como é que nós podemos alcançar esta sabedoria? Como é que nós podemos alcançar essa sabedoria? Através do conhecimento da palavra de Deus. Através do conhecimento da palavra de Deus. Então, aplicando a palavra de Deus na nossa vida, nós temos condição de nos conduzir de forma sensata. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Andeis como sábios. E aí o pastor Osiel nos diz aqui que o adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. Do grego, sophos, uma pessoa hábil, esperta. Mas no finalzinho ele escreve também que é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de recursos acadêmicos, ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria andamos em santidade, nos tornamos semelhantes a Jesus. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá sem medida e não lança em face. A verdadeira sabedoria vem de Deus para a nossa vida. E o que é sabedoria? Sabedoria é a condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. Tem muita gente que tem conhecimento, mas o conhecimento sem sabedoria não serve para nada. Para nada. Nós precisamos pedir a Deus que nos faça andar como sábios. Abra os nossos olhos. Queridos, nós precisamos orar a Deus dizendo, nas situações cotidianas da nossa vida, nós precisamos orar a Deus e falar: Deus, me faz ver aquilo que eu não estou vendo, me faz enxergar aquilo que ninguém enxergou, me dê sabedoria para me conduzir. O Senhor é, sem dúvida nenhuma, uma fonte de sabedoria para a nossa vida. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição. Vencendo os dias maus. Primeiro parágrafo, remindo o tempo. O que é remir o tempo? O versículo 16 apresenta o verbo remir como tradução do grego axagorazo. Ele possui dois sentidos de remir o tempo. Primeiro, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Nós somos remidos pelo sangue de Cristo. Isso é remir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Paulo fala que a confissão de dívida, a cédula que pesava contra nós, Jesus rasgou e a pregou na cruz. Ou seja, ele remiu, ele pagou. Mas o outro sentido de remir é comprar para uso próprio. Aqui sim, nós precisamos remir o tempo. É ter algo para a gente utilizar para uso próprio. Então a ideia aqui é utilizar o tempo como um recurso próprio. Podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Ou seja, é aproveitar as oportunidades. Uma das definições práticas de remir o tempo é aproveitar as oportunidades. Esse é o momento, este é o tempo, esta é a oportunidade que nós esperávamos. Então a gente
aproveita essas oportunidades. Então nós precisamos remir o tempo. O segundo parágrafo do terceiro ponto, remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se fala a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, ou quando se falava, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda de Cristo, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer hora. Então, o que os cristãos da igreja primitiva pensavam sobre remir o tempo? O tempo está curto, o tempo está escasso, os dias são maus, que é o próximo ponto. Nós estamos vivendo um tempo trabalhoso, então vamos aproveitar essas oportunidades. Antes que Jesus volte, vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Então, remir o tempo para os cristãos da igreja primitiva estava ligado justamente a aproveitar as oportunidades. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Os dias são maus. A expressão, os dias são maus, de Efésios capítulo 5 e 16, revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado. Eu acredito que ninguém tem dúvida disso, não é verdade? Ninguém tem dúvida disso. Então, nós precisamos ter cuidado para que o mal não nos influencie. Sabe por quê? O mal pode nos influenciar mais do que o bem. Pode. Porque a nossa natureza é má. A nossa tendência é esta. Então, se nós não tivermos cuidado, o mal nos influencia mais do que o bem. Nós precisamos escolher o bem, amar o bem, querer ser bom. Eu tenho um livro lá em casa chamado Quando Ser Bom Não Basta. Nós não podemos ser bons só por uma imposição social. Nós precisamos amar a bondade, querer ser bom, amar essa bondade. Queridos, nós chegamos aqui ao final da nossa aula e é importante que nós entendamos muito bem isso. Eu quero fazer aqui 3 considerações que eu julgo ser importantes, mas é importante que nós não deixemos a maldade desses dias nos envolver, tomar conta da nossa vida e nos fazer ser quem nós não somos de verdade. Vamos fazer então aqui 3 considerações importantes. Todo final da nossa aula nós temos feito isso. Então vamos aqui, 3 considerações importantes. Primeira, uma vez que o céu, na aula de hoje nós estudamos sobre como nos conduzir na caminhada. Então, primeiro, uma vez que o céu já está entre nós, porque o céu já está entre nós, a vida celestial já chegou, o padrão de conduta celestial deve ser uma verdade aqui e agora. Como eu devo viver a minha vida aqui e agora? Com padrão de conduta celestial. Por quê? Porque o céu já está entre nós. Segunda consideração importante, os princípios da palavra de Deus nos tornam mais capazes como seres humanos. Se a gente parar para pensar e esquecer toda a questão, vamos pensar assim, toda a questão espiritual da Bíblia, vamos esquecer, questão espiritual. A palavra de Deus nos capacita a ser seres humanos mais excelentes. Então, os princípios da palavra de Deus nos tornam mais capazes como seres humanos. A gente leu agora há pouco o Salmo de número 119, quando o salmista diz assim: os teus preceitos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Então a palavra de Deus realmente nos torna seres humanos melhores. E terceira consideração importante, o conhecimento de Deus e de sua palavra nos fortalece para vencermos as vicissitudes da vida cotidiana, as dificuldades, as intempéries da vida cotidiana. Quer vencer? Quer ser vitorioso? O conhecimento da palavra de Deus te faz vencer, nos fortalece para vencer todas as vicissitudes da vida cotidiana. Enfim, a palavra de Deus é a nossa bússola, não só como crentes, mas como seres humanos, para vivermos melhor, para nos aperfeiçoarmos como pessoas e, sobretudo, para alcançarmos o céu. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.